Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reflexões e hoje o título é Veja as coisas como elas são. O que é importante a gente entender como as coisas realmente são? Uma vez que eu entendo como as coisas realmente são, fica muito mais fácil para mim me colocar no ambiente que eu vivo, com as pessoas que eu vivo. Então, a gente tem que entender uma coisa, realmente nada acontece para atender às nossas expectativas. Esse é o primeiro, mais importante processo para a gente entender como as coisas realmente são, tá? Nada acontece para atender às minhas expectativas. Colocar expectativa demais nas coisas é simplesmente desperdício de energia. Uma vez que eu só tenho condições de olhar para as coisas que eu faço, colocar em mim a minha força, a minha energia e não as minhas expectativas em lugar nenhum, inclusive em mim mesmo. Por quê? Se uma vez que eu coloco as minhas expectativas em qualquer lugar e por algum motivo elas são frustradas, é muito natural que eu sinta que se for fora, aquilo lá não serve, não é capaz, não atende aquilo que eu necessito e a tendência é eu desenvolver uma série de emoções a respeito disso, uma série de sensações, né? Porque são as primeiras coisas que nós temos, sensações, depois elas despertam emoções e depois elas aprofundam nos nossos sentimentos. Então, se eu colocar as minhas expectativas nas pessoas, eu vou com certeza me frustrar. Mas e se eu colocar as expectativas em mim? Eu também posso me frustrar da mesma forma. Eu espero que eu atenda a determinadas situações. Aí, por algum motivo, eu não sou capaz, ou por algum motivo eu não atendo as expectativas que eu ponho dentro de mim, e aí vem aquela onda de frustração, aquela onda de sensação de raiva, de medo, de tristeza. Então viver uma vida, assim como o Buda diz, viver uma vida sem expectativas, sem ficar focando em coisas específicas e aprender a fluir melhor com a natureza das coisas. Então aquilo que a vida me apresentar é exatamente aquilo que eu tenho que lidar, tá? E assim as pessoas, elas são como são. Eu sou como eu sou, com as minhas facilidades e as minhas dificuldades. As pessoas são como são, com as suas facilidades e as suas dificuldades. E as coisas também são como são. Uma vez que você consegue entrar nessa ressonância de pensamento, vibrar essa tranquilidade de que tudo vai acontecer, tudo vai ser como tem que ser, você se liberta da necessidade de expectativas, você se liberta da necessidade de ficar controlando coisas de maneira demasiada. Por exemplo, quando a gente controla demais as situações externas ou quando a gente controla demais as nossas próprias situações. Então, uma vez que eu fluo melhor sobre isso, eu começo de fato a enxergar as coisas como elas são, sem que eu tenha que ficar derramando litros e litros, toneladas e toneladas de expectativas minhas sobre elas, tá? Uma vez que você faz isso, você consegue começar a colher as coisas. Olha, uma situação que eu esperava que fosse de um jeito, então vamos imaginar que eu esperava que uma situação fosse uma forma geométrica, ela fosse um quadrado, por exemplo, e de repente ela se apresentou como um triângulo. Quanto que a gente gasta de energia recusando o simples fato de que eu esperava um quadrado e recebi um triângulo? Eu fico, às vezes, horas e horas pensando, dias, semanas, pensando simplesmente e sentindo todas as situações que eu possa sentir a respeito da rejeição daquela expectativa que eu tinha em relação ao quadrado. Mas lá está lá o triângulo, ele está ali esperando que você faça alguma coisa. Foi aquilo que foi te dado. A gente tem uma mente muito voltada para a multiplicidade, para buscar catalogar, buscar entender as coisas como elas são. Mas o universo, eu chamo de universo, você pode chamar de Deus, você pode chamar do que você quiser. O universo, ele nos presenteia com aquilo que é adequado a nós. Então, se o quadrado que eu esperava, ele não era adequado a mim, mas o triângulo era adequado a mim, então eu vou fazer o melhor uso do triângulo. Eu posso ter uma frustração inicial,
que, né, a gente tenta diminuir as expectativas, uma vez que eu vou reduzindo, essa frustração vai diminuindo até desaparecer. Mas se aquele impacto de eu não receber o quadrado e sim o triângulo, o que eu faço com ele em seguida? Como eu posso encaixar melhor ele na minha vida? Como eu posso fazer o melhor uso desse triângulo? E aí eu acolho as coisas. Ao invés de eu perder energia criticando, xingando, achando ruim com o universo, com Deus, com as pessoas, comigo mesmo, porque o quadrado que eu esperava não estava lá, eu vou acolher o triângulo e vou trazer ele e vou fazer o melhor uso que eu posso dele, tá? Então o que acontece? A gente tem que enxergar na nossa vida, né? A gente precisa começar a enxergar as coisas e tentar retirar o apego delas. Porque boa parte, se não todo, a frustração que eu tenho em relação às situações, elas derivam do apego. E o apego tem ligação direta com a carência. Então me faz falta. Então eu me apego àquilo que eu tenho. Eu me apego até às coisas que eu ainda nem tenho, né? Então eu vou propor um exercício para você começar a imaginar o volume do apego que você tem. Pega uma coisa pequena, pega um item pequeno seu, pega uma joia, não uma joia cara, óbvio, mas pega uma bijuteria, pega um objeto seu de ficar na sua estante, né, alguma decoração que você tenha apego, e imagina, tá? Imagina que aquilo ali quebrou, que aquilo foi subtraído, foi destruído. Imagina. Fecha seus olhos nesse momento e tenta imaginar que aquilo se foi. Você consegue lidar com aquilo. Você vai sentir inicialmente uma energia, né, que está ligada, e é aí que você sente essa energia, é onde você identifica a sua expectativa. Então na hora que você identificar essa expectativa, você vai conseguir lidar com ela. Quantas vezes na sua vida você já não perdeu coisas? Já não foi quebrado, já não foram quebradas coisas, já não foram destruídas coisas que pertenciam a você. Coisas pequenas, tá, pessoal? Quando você imagina isso e você pensa, poxa, já passei por isso, então eu deixei quieto, eu segui em frente. Aí eu tento levar você para uma reflexão ainda maior. E se você perder pessoas, perder grandes oportunidades? Tá entendendo o tanto que o apego, ele pega aquela sensação pequena que a gente tem em relação a uma pequena coisa e simplesmente exponencia aquilo, faz aquilo ficar gigante. Quando a gente lida com a vida, a gente sabe, a única certeza que nós temos é que quem nasce um dia vai partir desse planeta. Vai partir para uma outra dimensão, vai partir para um outro lugar. Acredite no que você quiser. Isso não faz diferença. Faz diferença para nós entender a única coisa que é real. A partida, de qualquer forma. Tudo é perecível nesse planeta. Tudo tem começo, tem meio e tem fim. E se a gente conseguir entender isso, a gente continua indo em direção dessa reflexão importante que é ver as coisas como elas realmente são. Então, Buda sempre falava sobre isso, sobre a questão da impermanência. A gente fala, né, tem um ditado obviamente mudado, né, não vou saber dizer exatamente as palavras, mas eu vou dizer para vocês o que fica gravado em mim, na minha mente, no meu coração. A única constância desse universo é a inconstância. Então a única coisa que a gente sabe nesse universo, para nós seres humanos encarnados no planeta Terra, é que tudo tem começo, tem meio e tem fim. Então se eu tenho um nível de apego muito grande por pequenas coisas, se eu tenho um nível de apego por coisas médias, se eu tenho um nível de apego por coisas grandes, se eu tenho um nível de apego por pessoas distantes, por amigos, por colegas, se eu tenho por familiares e se eu tenho por pessoas mais íntimas, um dia esse apego vai te cobrar o preço da expectativa, de você estar sempre esperando ter aquela pessoa, esperando que ela te dê alguma coisa, esperando que ela te retorne alguma coisa, esperando que você, ao fazer alguma coisa para aquela pessoa, ela te devolva algo. E no dia que ela não tiver mais para te devolver? Já parou para pensar o quanto é importante a gente enxergar as coisas como elas realmente são? E realmente é uma verdade para o nosso universo humano aqui nesse planeta. As coisas, elas têm fim. E se eu identifico que tudo tem fim, eu me preparo melhor para esse momento. Se eu aceito isso na minha vida, eu me preparo muito melhor para qualquer outra coisa que venha acontecer. Então eu diminuo o meu sofrimento,
eu vou significativamente diminuindo esse sofrimento até a hora que eu consigo de fato entender que tudo é impermanente. Essa palavra é legal, é inconstante, nada consegue uma constância eterna nesse universo que a gente vive, tá? Então suas alternativas são simples, ou você aceita ou você se ressente, tá? Aceitação, pessoal, não é conformismo. Eu não estou propondo para vocês serem pessoas conformadas, não estou propondo para ninguém ser conformado. Estar conforme uma coisa significa que você se encaixa plenamente nela e aí você cria novamente um apego. Agora, aceitar a natureza das leis que estão implícitas em toda a existência humana, em toda a existência nesse universo, que é isso que a gente acabou de falar, as coisas são realmente inconstantes, são realmente impermanentes. Se eu aceito isso, eu não vou ficar lutando internamente para criar apego, para fazer com que esse apego me leve a uma expectativa e que essa expectativa, uma vez não atendida, me desencadeie uma série de emoções pesadas, uma série de sentimentos duros, internamente falando e até externamente falando. Os outros também sentem isso de nós. Uma vez que a gente tem essa conduta interna, a gente passa a movimentar toda uma energia de tranquilidade, toda uma energia de paz, toda uma energia de equilíbrio. E esse equilíbrio reflete significativamente no seu dia a dia. As pessoas ao seu redor vão ficar mais equilibradas. As situações ao seu redor vão ser situações mais equilibradas. E você vai ter uma movimentação da natureza, do universo, que é natural, para fazer com que você continue progredindo, indo à frente no caminho da sua paz, do seu equilíbrio, né? Então, são atitudes e reações que nos criam problemas. Então é a forma como, a gente já vem falando isso nos vídeos anteriores, hein? Fica ligado que eu vou colocar aqui o card desses vídeos que a gente já falou no finalzinho do vídeo, tá? Se você quiser rever, fica ali ligado e assiste de novo para você refletir mais uma vez. Então, todas as atitudes e todas as reações que a gente tem, elas são realmente importantes, porque se eu não tomar um rumo de paz e equilíbrio, elas vão me criar problemas, elas vão me trazer dificuldades. E essas dificuldades, elas são alimentadas por nós mesmos, somos nós que o tempo todo alimentamos os nossos próprios problemas, além de que também criamos esses problemas. Então é importante refletir sobre isso, tá? Não tema a morte. Não tema a dor, não tema de maneira nenhuma a perda. Tenha atenção, fique atento ao temor que você pode ter do medo da morte, do medo da dor, do medo da perda. Porque a morte, a perda ou a dor são coisas que são, infelizmente, para nós nesse momento, inerente à condição humana. Mas felizmente, elas também são fatores de construção para o nosso ser, tá? Eu não sou adepto de falar assim, a dor é uma coisa que edifica, ela acaba edificando a gente, mas optar e aceitar a crença de que a dor é uma realidade faz com que você alimente essa crença para que ela continue. Saiba aceitar e acolher a dor que te chega. Não faça um prolongamento dessa dor, não estique ela, não faça ela virar um sofrimento. Então, se eu tiver alguma coisa, uma pessoa ou uma situação que eu perca, ou que aquilo me causa dor, ou que chega até o cúmulo de uma morte, né, de uma ausência daquele processo, naturalmente aquilo vai me gerar um sentimento. Mas se eu conseguir aceitar através das leis, se eu ver as coisas como elas realmente são, fica muito mais fácil para mim não prolongar esse processo, não criar um medo, um temor, né? O medo do medo, né? A gente tem medo do medo da dor, o medo do medo da morte e da perda, tá? Muita gente, às vezes, quando passa ao longo da sua vida por perdas significativas, elas acabam criando traumas. E esses traumas, eles são quase que participantes o tempo todo da nossa vida. Tá? Então, se alguém chegar e comentar, nossa, você viu aquela situação, você viu o fulano que morreu, você viu a Beltrana que perdeu determinada coisa, só o fato dela ouvir uma coisa que nem aconteceu com ela, aquela pessoa ela entra em sensação de medo, o medo de que aquilo aconteça com ela. Mas por quê que ela faz isso? Porque ela ainda não aceitou. Ela está ali naquilo que a gente chama de ressentimento. Presta atenção na palavra, ressentimento, sentir de novo.
sentir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, como se isso fosse um ciclo infinito, né? Um ciclo vicioso. Você está viciado nessa sensação. E por isso que é importante você aprender esse desapego, entendendo como as coisas realmente são impermanentes. Elas são inconstantes, duram um tempo, mas ela tem meio, tem um começo, tem um meio e tem um fim, tá? Então você não escolhe de maneira nenhuma as circunstâncias externas que acontecem na sua vida, tá? Por quê? Porque elas estão fora do seu controle. A gente já falou isso também no vídeo, lá no primeiro vídeo, se eu não me engano, a gente já comentou a respeito disso. O que está dentro da minha capacidade de ação e o que não está dentro da minha capacidade de ação. Tudo que é externo a você não está na sua capacidade. Está na sua capacidade de reagir e agir de maneiras mais adequadas. Maneiras que tragam paz para você, que tragam calma e equilíbrio, tá? Então você pode escolher, você deve escolher conscientemente, com lucidez, como reagir às situações, sempre buscando entender que se uma coisa vem num patamar aqui para você e você reage a ela no mesmo patamar, você não vai estar anulando aquele processo. Você vai estar simplesmente gerando mais energia daquilo, tá? Tem um princípio que eu gosto bastante de um livro que eu também adoro esse livro, já li ele várias vezes, chama Kybalion. Lá dentro do Kybalion existe uma síntese das leis herméticas, ligadas a um personagem egípcio antigo chamado Hermes Trismegistus. É um sábio que contemplou a humanidade. A gente não tem uma precisão específica de quando ele viveu e se também ele viveu, né? O importante não é o mensageiro, né? Não é aquele que trouxe. O importante é a mensagem que ele trouxe. A mensagem sim é importante. Dentro das leis que estão ali, os princípios que estão ali, nós temos um princípio que eu gosto muito, que é o princípio da polaridade. Então pensa uma coisa, se uma determinada situação acontece comigo e essa situação ela me faz mal, eu não posso vir junto dela e tentar anular ela com a mesma energia. Exemplo, se eu fico sabendo que alguém me odeia, eu não posso odiar aquela pessoa, porque se eu odiar aquela pessoa, eu estou indo no mesmo patamar que ela. E eu estou gerando mais ódio, eu estou trazendo para a minha vida uma frequência de mais ódio. Aí você fala, Rodrigo, mas como é que eu vou amar alguém que me odeia? Você não precisa amar alguém, você tem que amar o ser humano. Então você está aqui com uma pessoa te odiando e você está aqui no meio do processo. Se de repente aquilo te afeta diretamente, você sente alguma coisa, como que você combate aquilo com a polaridade? Você traz o amor. Então, mas eu não vou conseguir amar aquela pessoa especificamente. Então pensa nas pessoas que te amam. Pensa nas pessoas que estão ali sempre com você, sempre te acolhendo, sempre possibilitando que você as acolha na sua vida. Traga sua sensação, seu sentimento naquele momento, que é realmente de fato aquilo que você consegue controlar, traga ele para o amor. Não precisa levar o amor àquela pessoa específica, porque naquele momento, como somos humanos, talvez eu não consiga dar para ela nenhum tipo de amor, nenhum tipo de compreensão. Porque ela me odiou, ela pode ter feito alguma coisa má contra mim, ela pode ter me agredido diretamente, mas eu consigo parar para pensar e falar, nossa, mas tem essas pessoas que me amam, essas pessoas que gostam de mim, essas pessoas que me acolhem. E é um exercício importante enxergar essas pessoas, ter consciência e lucidez daquelas pessoas que estão ao seu lado. Ninguém está ao nosso lado porque não gosta da gente de uma forma ou de outra. E a gente tem que aprender com gratidão a entender o porquê que essas pessoas estão do lado. E se eu entendo esse processo e não gero expectativas, eu aceito como elas são e aceito o amor que elas têm para me dar. E eu faço desse amor uma chama que vai dentro do meu coração ampliar a minha capacidade de amar e anular qualquer situação ruim que alguém possa projetar para mim. Viu que interessante como dá para a gente fazer isso realmente na prática? Como dá para a gente parar para pensar com lucidez, né? Eu gosto muito dessa palavra. Lucidez, ela significa ter luz, jogar a luz sobre alguma coisa. Jogar a luz na sua própria mente, nos seus próprios pensamentos, que são derivados, né? São compostos por sentimentos e por uma lógica, por uma razão, tá? Então, a gente conclui o que desse processo de entender como as coisas realmente são, tá? As coisas elas são como são, as pessoas são como são,
as situações são como são, a gente não controla nada do que está fora, a gente só controla aquilo que está dentro, tá? E assim que eu consigo mudar o meu panorama de sentimentos numa determinada circunstância, lembrando do que eu falei para vocês, dessa lei da polaridade. Depois procura aí na internet, procura os 7 princípios ou as 7 leis herméticas. Tenta estudar isso daí, tenta entender, são simples, tá? E são simples e profundas. Tenta buscar o significado profundo de cada uma delas. E a lei da polaridade é isso, tudo no universo tem 2 polos. Tudo que acontece conosco acontece de um jeito, mas tem a sua contraparte. E todas as gradações que existem entre uma e outra, tá? Se eu parar para entender que se uma coisa me empurra para cá e eu faço uma força para esse lado, eu seguro a minha harmonia, seguro a minha paz no caminho do meio, né? Eu não permito que aquela coisa me tire a paz. Eu também não devolvo para ela a mesma energia que ela está gerando para mim. Então, se uma pessoa tem um determinado medo e aquele medo me gera um prejuízo, não é incutindo mais medo e nem sentindo medo que eu vou conseguir combater aquela energia de medo. É eu levantando a contraparte do medo, que é a coragem. Se uma situação, uma pessoa me entristece, eu tenho a contraparte da alegria para poder fazer aquilo subir. Então, uma determinada situação me deixou triste, ela não deu certo, aquilo me entristeceu porque eu tinha um apego em relação ao resultado, a expectativa não foi alcançada e aquilo me entristeceu. Então eu vou buscar onde que eu me alegro. Então eu vou, uma situação no trabalho, por exemplo, me causou uma sensação de tristeza, então eu vou buscar um lazer, eu vou buscar estar com a minha família, com os meus parentes, com os meus amigos. Eu vou fazer alguma coisa, cada um tem o seu, que me traga alegria. E aí aquilo contrapõe a sensação. Ah, mas não resolve, Rodrigo, aquela tristeza ali, aquilo precisa ser solucionado. Naquele momento talvez não seja a hora de você solucionar aquilo. Talvez seja o momento de você se regenerar àquele sentimento. E aí trazendo a alegria para a sua vida, você se regenera um pouco, centra a sua cabeça, entra em uma harmonia maior, tá? Deixa de reagir àquilo do jeito que está acontecendo naquele momento e passa a agir de uma outra forma. Se eu devolver tristeza para a tristeza, eu reajo. Agora, se eu parar, me harmonizar, ficar em paz, um pouco mais em paz, e devolver um pouco de alegria para a minha vida, e aquilo me animar, e eu voltar lá para resolver aquele problema que me entristeceu, eu não vou mais ser aquela pessoa que recebeu uma energia de tristeza e devolveu a tristeza. Você é uma pessoa que recebeu uma energia de tristeza, se alegrou com as coisas da vida que são alegres, que são possíveis você melhorar, e voltou melhor do que aquilo. Então você passou a agir sobre aquele problema específico. Estou falando de maneira geral, mas é importante que você tente pensar, raciocinar um pouco dentro do seu contexto de vida, como que dá para implementar isso daí, tá? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem dialogar comigo, quiserem conversar, deixa seus comentários ali, a gente vai conversando. Muita gente manda mensagem direta para mim, tanto no Insta, né, porque eu posto os vídeos também no Instagram e no Facebook, recebo bastante mensagem e a gente acaba dialogando. Mas é interessante deixar o comentário para que outros possam seguir o seu exemplo, né? Perguntar, conversar, dar a sua opinião sobre o vídeo, porque é importante a sua opinião sobre o vídeo. É importante porque isso olha o playlist que a gente coloca no YouTube, por exemplo, reflexões. São reflexões. Ninguém aqui é dono da verdade. É só uma forma de vida, tá? Que a gente pode começar a trabalhar de um jeito diferente, de repente uma visão nova para você. E essa visão, de repente, abre um novo caminho, abre uma nova possibilidade de entendimento da vida, tá? Pessoal, curtam esse vídeo, por favor, compartilhem. Deem o seu like aí nas redes sociais, né? Curtam, deem um like, tudo isso que der para fazer. Compartilhem o máximo que vocês puderem, para que a gente também tenha outras pessoas tocadas por essas palavras, tá? Para a gente poder refletir junto. Uma vez que a gente espalha uma coisa boa, dita, né? Uma reflexão que faz com que a gente melhore de uma forma ou de outra, a gente está propagando o bem também. E a ideia nossa é essa, propagar o bem de qualquer forma, tá bom? Eu agradeço e nos vemos nos próximos vídeos.